Estamos de volta. O entrevistado de hoje é o ex-ministro Rider Nogueira de Brito. Nós, no bloco passado, estávamos falando sobre a situação do juspostulante, falamos sobre a importância do advogado e a cada vez mais o TST está mostrando a sua posição, principalmente quanto à obrigação do advogado em atuar em órgãos colegiados. O senhor falou no bloco passado que o juspostulante a gente só precisa enterrar. Já é um instituto praticamente morto hoje em dia. O que eu levo à conclusão é, e a situação dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho? O senhor acha que está em construção também essa situação dos honorários? Eu acho que é também a mesma tendência que a extinção, na proporção em que você pensa e advoga e defende a tese da extinção do juspostulante, você tem que defender a tese dos honorários de sucumbência. Porque se o advogado se torna indispensável, e é indispensável até por disposição constitucional, é natural que ele faça jus e tenha o direito de ver a condenação também aos seus honorários profissionais. Isto é uma consequência natural da evolução das teses que estão em debate. Acho que é questão de mais dia menos dia virá isto, não tem como não vir. Ok, o senhor falou na sua palestra, sobre flexibilização da CLT e a atuação do Estado no direito do trabalho, onde o direito não pode ser regido somente entre as partes. Deu vários exemplos, eu dou como exemplo hoje a China, que nós temos um grande problema na China. O que o senhor acha, na verdade, hoje em dia, se o Estado tirar a sua mão da CLT e deixar as relações de trabalho na mão dos empregadores e dos empregados, o que vai acontecer? Uma das minhas preocupações, eu sempre argumento o seguinte: quando você protege demais, você acaba prejudicando. E o bom exemplo que se dá é na família, com os filhos. O filho merece proteção até certo momento de orientação e tal. Depois ele precisa aprender a dar os seus próprios passos, a procurar o seu próprio. Porque eu digo com muita frequência que você pode fazer um monte de coisa pelos filhos da gente, só não pode viver a vida deles. Então, na medida em que o trabalhador se torna um cidadão mais esclarecido, não é? Mais politizado, não é? Mais intelectualizado, ele deve ter o direito de decidir o seu destino. Eu não digo que desapareçam os direitos básicos do trabalhador, não. Há um patamar básico que tem que ser respeitado. Mas deve existir uma certa faixa para a liberdade das partes discutirem as suas relações. Elas, especialmente elas, ninguém sabe melhor dos meus problemas do que eu. Ninguém sabe melhor dos problemas de um trabalhador do que o próprio trabalhador. É muitas vezes paradoxal, em relação a um trabalhador de alto nível, dizer que não, ele não pode, um dirigente de banco, de instituições financeiras, de grandes indústrias, não pode, essa legislação ele não pode renunciar por isso, por aquilo. Como? Já há anos que está em discussão na OIT a não aplicação da legislação trabalhista aos altos empregados. Por quê? Porque os altos empregados nas empresas são a própria empresa. Os atos que estão se atribuindo à empresa foram praticados por ele por vontade dele. E que muitas vezes depois ele vem usar, dizendo não, a empresa não, ele mesmo fez. E fica parecendo meio esquisito, não é? Para o cidadão comum e para o cidadão não comum, para o intelectualizado e não intelectualizado, como se foi ele mesmo que fez isto. Ele que era o diretor da empresa, ele era o presidente da empresa, ele que fazia, A empresa é uma ficção. É uma ficção. Ela é aquilo que as pessoas que nela trabalham são, como aliás com todas as instituições são ficções, não é?
E como se é ele que faz aquilo, se é ele que pratica aquele ato e depois ele vem se beneficiar. Ah, mas ele não se concedeu isso. Mas foi ele que não quis se conceder. Ou ele que criou aquela vantagem para ele depois usufruir. Essas são situações que qualquer cidadão, o mais desavisado, pô, mas realmente isso tem um aspecto ético envolvido aí muito grande. Ministro, a cada dia que passa está tendo uma evolução da advocacia mundial. O senhor paraense, hoje temos o doutor Alfi Cavalcante, que é presidente da OAB, que é do Pará. Temos já advogados, temos o ministro Mauro Campbell, que é amazonense. O senhor acha que está tendo uma evolução da qualidade dos estudantes de direito ou dos operadores de direito na região norte? Não, com toda certeza. Veja bem, há uma universalização do ensino jurídico, né? Antigamente, as turmas de direito nas faculdades não davam uma dezena muitas vezes. As turmas são cada vez maiores, né? Também a população do país cresceu muito. Então, há sim uma natural tendência num universo maior de pessoas altamente qualificadas em todos os rincões do Brasil e especialmente no norte. Aliás, o norte sempre teve uma posição de grande destaque nesse aspecto, né? Você pega aqui o exemplo do TRT da 8ª região, quantos ministros do TST já saíram da 8ª região? Raimundo de Souza Moura, Orlando Teixeira da Costa, Hida Nogueira de Brito e Valmir Oliveira da Costa. Fora 2 classistas, que foram classistas empregadores no TST. 6 ministros do Pará já foram para o Tribunal Superior do Trabalho, né? Você pega um juiz do trabalho que era presidente de junta em Manaus, Dr. Enoque Reis, era presidente da primeira junta de conciliação e julgamento de Manaus, que ainda integrava a 8ª região, quando ele foi nomeado ministro do Tribunal Federal de Recursos, que é o STJ agora. Mais adiante ele foi nomeado governador do estado. E hoje dá o nome ao Fórum do Amazonas. O Fórum do Amazonas chama-se Fórum Fórum Trabalhista. Não, o Fórum da Justiça Comum. Então, há uma evolução. Então, o Pará e a Amazônia sempre tiveram, vamos dizer, uma representação maior proporcionalmente do que o número dos seus juízes e dos seus advogados. Depois de 13 anos, o CONATEP traz de volta a tendência dos paraenses a fazer um encontro aqui em Belém. Qual a importância do CONATEP e qual a importância desses encontros para a evolução da advocacia e do judiciário trabalhista? É exatamente na interação entre os operadores do direito, né, advogados, Ministério Público do Trabalho, Juiz do Trabalho, que nasce a evolução, que sobrevém, que naturalmente é a evolução do direito. As novas teses, você ouve e é ouvido, você convence e é convencido, você contribui na medida dos seus pensamentos e das suas teses para a evolução do direito. É assim que as coisas acontecem. O advogado normalmente tem aquela fama de chato, né? Sempre está protestando, sempre está atuando na defesa do seu cliente. No TST, primeiro no TRT, no seu trabalho no TRT e depois no TST, qual a importância do advogado numa sustentação oral? A sustentação oral são questões muito pontuais. Muitas vezes é fundamental, decisivo para a sorte de um julgamento, a sustentação oral. Quando o advogado habilidoso, competente e preciso fere o ponto fulcral, aquilo que realmente é a razão de nós discutirmos, e levanta a tese e chama atenção, porque em um processo há o relator, no TST hoje praticamente só relator, e os outros todos, membros do colegiado, vão julgar pelo que o relator está dizendo. Mas o relator, apesar de ser um homem de alto gabarito intelectual, pode omitir alguma coisa, não propositalmente. E é exatamente o papel do advogado para mostrar ao colegiado, olha, mas tem esta questão que não foi abordada no voto do relator e tal.
E isto pode ser fundamental para a sorte da questão da decisão que vai ser dada. A atuação do advogado e a defesa oral. Ok. Ministro, foi um prazer lhe ter aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor desse um recado para os estudantes de Direito e também para os advogados nortistas. A minha saudação, eu disse há pouco aí na palestra que proferi, que eu estou voltando à advocacia e volto na condição de trainee, não é? Que todos continuem perseverando e que façam da advocacia este sacerdócio que é tão importante para a defesa dos direitos, no campo específico nosso, da defesa do direito dos trabalhadores e dos empregadores também, porque não é não apenas direito dos trabalhadores. A Justiça do Trabalho e as leis trabalhistas são aplicadas às relações entre as duas partes. E muitas vezes, por ela ser uma legislação protecionista, sempre se pensa em legislação trabalhista em relação ao trabalhador, mas também muitas vezes o empregador precisa ter reconhecido os seus direitos. Isto não é uma posição maniqueísta da Justiça do Trabalho nem da legislação. Os empregadores também têm os seus direitos que precisam ser respeitados. Ok, muito obrigado pela entrevista e faço um pequeno intervalo e volto já já.